filho, me dá muita vergonha pedir esmola aqui, mas não me julgue por isso. Seja gentil, me dê uma moedinha para um pão, e se você não acredita que eu realmente vou gastar com comida, compre você mesmo. Rogou a pobre anciã, esperando que desta vez aquele homem não a insultasse ou a mandasse embora daquele lugar tão prestigiado. Ao ouvir aquela voz trêmula, Paolo virou-se e olhou para a anciã pobremente vestida que se aproximava dele. Ela era baixa e magra, com cabelos grisalhos presos em um coque bagunçado e o rosto marcado por muitas rugas. Parecia uma mulher marcada por uma vida difícil e excesso de trabalho físico, como aquelas vistas comumente nos filmes que retratam a dura realidade da pobreza. Suas mãos ossudas e trêmulas seguravam uma velha bolsa de tecido remendada em várias partes, e seus olhos, embora cansados, refletiam uma dignidade que desafiava sua situação. Essa era a realidade vivida nas ruas desde sempre, mas infelizmente muitos ignoravam pessoas como aquela velhinha. Bem-vindo a mais uma história neste canal, aproveite assistindo, meu querido amigo. Paolo sempre sonhara em ter seu próprio carro, um símbolo de sucesso e liberdade que durante muitos anos parecia estar fora de seu alcance. Há muito tempo, essa aspiração teria parecido impossível. Naqueles dias, o luxo de um veículo próprio era um sonho distante e quase inatingível, reservado para outros, não para alguém como ele. Mas agora, a realidade de sua vida havia mudado drasticamente, tanto que às vezes nem se lembrava de todas as dificuldades que havia enfrentado para chegar onde estava. Sentado no banco traseiro de seu elegante carro, Paolo olhava pela janela enquanto a paisagem urbana passava rapidamente. O carro, com seu estofamento de couro macio e seu sistema de som avançado, era uma manifestação tangível de seu sucesso. No entanto, mais impressionante que o veículo em si era o fato de que Paolo agora tinha um motorista pessoal, um homem gentil e profissional que trabalhava para ele e o levava confortavelmente a qualquer lugar que ele quisesse. O motorista, um homem de meia idade com uma atitude tranquila e uma atenção impecável aos detalhes, sempre garantia que a viagem de Paolo fosse o mais confortável e eficiente possível. Paolo não apenas apreciava a conveniência de ter alguém para dirigir para ele, mas também a companhia discreta e confiável que o motorista representava. Era um pequeno luxo que simbolizava o quanto sua vida havia mudado. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas da cidade, Paolo lembrava dos tempos em que mal podia pagar um transporte público. Ele havia trabalhado arduamente, começando com trabalhos de baixa remuneração e subindo lentamente a escada do sucesso. Cada degrau tinha sido um teste de sua determinação e resistência. Ele passará noites sem dormir, trabalhando em turnos duplos, e enfrentará inúmeras rejeições e fracassos antes de encontrar o caminho para o sucesso. Agora, em sua posição atual, Paolo às vezes se surpreendia com o quão longe tinha chegado. Era dono de sua própria empresa, uma figura respeitada em sua comunidade, e desfrutava de um nível de vida que antes só podia imaginar. Olhando para frente, viu o reflexo de seu motorista no espelho retrovisor e não pôde deixar de sorrir de satisfação. Naquele dia, Paolo encontrou um diário onde escrevia quando ainda não era ninguém. Nele, Paolo registrava meticulosamente seus planos, estabelecia objetivos e, assim que alcançava um, dedicava-se imediatamente a perseguir outro. No entanto, com o tempo, ele havia esquecido completamente seu antigo diário, pois não o consultava há muito tempo. Em determinado momento, decidiu abri-lo novamente e deparou-se com os sonhos e planos que tinha quando era criança. Ao revisar aquelas páginas, percebeu que não havia alcançado nenhum dos objetivos que traçara na sua distante infância. Parecia que, ao crescer, ele havia perdido a fé em si mesmo e, em vez disso, aprenderá a se contentar com o que conseguirá. Então,
Ele começou a trabalhar como um louco, economizando cada moeda que podia para criar seu próprio negócio. Todos os dias, após um dia exaustivo de trabalho, ele dedicava horas extras a planejar, estudar e desenvolver seu projeto. Ele vivia de forma austera, renunciando a luxos e entretenimentos para acumular o capital necessário. A determinação de Paolo era inabalável. Ele se levantava antes do amanhecer e trabalhava até altas horas da noite, impulsionado pela visão de um futuro melhor. O ponto de virada veio quando ele deixou seu emprego estável e vendeu seu pequeno apartamento, arriscando tudo em seu sonho. Foi um ato de fé e coragem que nem todos compreenderam. Sua namorada, que até então havia sido sua companheira, decidiu que não poderia mais acompanhá-lo. Não passa pela minha cabeça construir meu futuro com um perdedor assim, disse a ela, partindo-lhe o coração. Paolo se sentiu arrasado, pois ela era a pessoa que amava com todo o seu coração. Sua falta de fé nele foi um golpe profundo, deixando-o sozinho em um dos momentos mais críticos de sua vida. Apesar da dor da separação, Paolo encontrou nesta tristeza uma nova fonte de motivação. Ele canalizou sua angústia em seu trabalho, determinado a provar que poderia vencer. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, enquanto ele avançava incansavelmente em direção aos seus objetivos. Finalmente, sua perseverança deu frutos. Seu negócio começou a prosperar e, pouco a pouco, ele alcançou todas as alturas que havia sonhado na infância. Seus sacrifícios e dedicação o levaram a um sucesso que superou até mesmo suas próprias expectativas. Anos depois, em meio ao seu sucesso florescente, a namorada que o havia abandonado tentou voltar para sua vida. Ela apareceu de novo, dizendo que tinha cometido um erro, que ainda o amava e sentia saudades dele. Paolo, no entanto, já não era o homem vulnerável que uma vez tinha implorado por seu amor. Ele havia aprendido a valorizar seu próprio esforço e entender que seu sucesso não precisava de validação externa. Olhando nos olhos dela, ele percebeu que seu arrependimento não era sincero, o que realmente atraía agora era o dinheiro e o status que ele havia alcançado. Foi nesse momento que Paolo decidiu que não precisava de alguém que só estivesse interessado em seu sucesso material. Depois de sair do congestionamento, Paolo tentou deixar para trás as lembranças de sua vida anterior. Ao chegar ao seu destino, estacionou rapidamente e saiu do carro. Os raios de sol começaram a arder em sua pele, fazendo-o franzir a testa. Sem demora, ele colocou os óculos escuros para se proteger do sol escaldante e, ao mesmo tempo, evitar os repórteres. Ele sabia que provavelmente haveria muitos presentes, já que acabará de inaugurar mais uma filial de sua agência imobiliária, o que não apenas gerava empregos na comunidade, mas também lhe granjeava a estima de numerosos clientes devido ao seu trabalho honesto. Paolo estava ciente de que tarde ou cedo teria que dar entrevistas, mas preferia deixar isso para o final. Primeiro, queria garantir que tudo estivesse em ordem e seguisse o planejado. Ele não gostava de se desviar dos planos, pois acreditava firmemente que qualquer passo na direção errada poderia fazer com que tudo desmoronasse. Depois de dar uma olhada rápida no arco de balões que decorava a festa, Paolo sorriu. Ele apreciou o design, que respeitava as cores do logotipo de sua agência. Observou sem pressa o letreiro de neon pendurado sobre a entrada antes de entrar no prédio. Os funcionários se apressaram em se aproximar de seu chefe para informar o que já haviam conquistado. Todos o admiravam, tinham respeito por ele e temiam perder seus empregos porque era difícil encontrar outro chefe tão bom. Paolo sentiu-se feliz sabendo que seus funcionários valorizavam o que ele oferecia e trabalhavam com mais entusiasmo para alcançar os objetivos da empresa.
Depois de garantir que a mesa com alimentos e bebidas para os participantes da inauguração estivesse pronta, Paolo sorriu. Ele observou as cestas de doces e frutas, imaginando a alegria que trariam as crianças. Embora ainda não tivesse filhos, Paolo amava crianças e sabia que frequentemente as mães as traziam para eventos como esse. A música começou a soar na entrada do prédio, e Paolo notou que os primeiros convidados já estavam se aproximando. Pouco depois, o apresentador subiu ao palco para liderar o programa festivo, seguido por um grupo de dançarinos. Paolo saiu para aproveitar as cativantes danças orientais junto com os outros convidados, esperando que os repórteres fossem discretos e não interrompessem o momento com seus microfones e câmeras. Paolo observava maravilhado as dançarinas, que moviam seus corpos com uma habilidade incrível durante as danças do ventre. A graça e precisão de seus movimentos o hipnotizaram. De repente, sentiu um toque em seu cotovelo. Filho, me dá muita vergonha pedir esmola aqui, mas não me julgue por isso. Seja gentil, me dê uma moedinha para um pão, e se você não acredita que eu realmente vá gastar com comida, compre você mesmo. Ao ouvir aquela voz trêmula, Paolo virou-se e olhou para a idosa pobremente vestida que se aproximava. Era baixa e magra, com cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado e um rosto sulcado por montanhas de rugas profundas, cada uma contando uma história de luta e sacrifício. Seus olhos, cansados mas ainda brilhantes, refletiam uma vida marcada pelo excesso de trabalho físico e as dificuldades cotidianas. Suas roupas, gastas e manchadas, pendiam de seu corpo como se fosse uma segunda pele que havia suportado as mesmas adversidades. Ela parecia uma figura retirada de um filme que retrata a dura realidade da pobreza. Claro, senhora, respondeu Paolo com voz suave e compassiva enquanto revirava seu bolso em busca de algum dinheiro. Seu coração se comoveu ao ver a dignidade e humildade nos olhos da idosa, que lhe lembravam sua própria avó. Ao retirar a carteira, tirou uma nota de $100, sabendo que essa quantia poderia fazer uma grande diferença na vida daquela mulher. Espero que isso ajude, disse, estendendo a nota com um sorriso caloroso. A idosa o olhou com incredulidade e gratidão, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto suas mãos trêmulas aceitavam o dinheiro. Deus te abençoe, filho. Você não sabe o quanto isso significa para mim, murmurou, quase sem acreditar em sua sorte. Em um dia como aquele, Paolo só queria confiar nas pessoas e não se preocupar em verificar se a idosa realmente queria comprar pão ou simplesmente estava arrecadando dinheiro para outra pessoa. Seu coração ansiava por um momento de genuína bondade sem questionamentos. Ele ofereceu o bilhete à idosa, e quando ela pegou o dinheiro e começou a agradecer com lágrimas nos olhos, Paolo ficou atônito. A sinceridade e gratidão no rosto da mulher o comoveram profundamente, mostrando-lhe a dura realidade de sua necessidade. Seu olhar ficou preso nos brincos que a mulher usava, pequenas pedras preciosas cujo brilho havia desvanecido com o passar dos anos. Apesar de desgastados, havia algo familiar neles que ele não conseguia ignorar. Por um momento, os brincos o transportaram para um passado distante, um tempo cheio de lembranças difusas, mas significativas. Paolo lembrou quando tinha adquirido brincos muito semelhantes para alguém especial em sua vida. De repente, com alarme na voz, Paolo perguntou: "De onde você conseguiu esses brincos?" A intensidade de seu tom deixou a idosa desconcertada. A idosa imediatamente empalideceu e olhou assustada para o jovem à sua frente. Sua reação imediata revelou que a pergunta havia assustado, talvez lembrando um passado que preferia manter oculto. Seus olhos se encheram de uma mistura de surpresa e medo, e suas mãos trêmulas apertaram o bilhete com mais força.
São de muitos anos atrás, jovem gaguejou, sua voz quebrada pela emoção. Oh, filho, não posso vendê-los para você, disse a idosa, balançando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse acostumada a recusar ofertas por aqueles brincos. A mesma pergunta sempre a enchia de medo e angústia, um lembrete constante de sua situação precária. Não estou pedindo dinheiro para mim, apenas quero saber de onde os tirou, repetiu Paolo com um tom mais suave, mais firme, tentando acalmar a ansiedade nos olhos da mulher. Meu marido me deu, que descanse em paz, respondeu a idosa, sua voz tingida de tristeza e nostalgia. Ele os fez na época em que era quase impossível ter um enfeite. São exclusivos e muito queridos para mim, porque são uma lembrança, continuou, com um olhar perdido em algum ponto do passado. Então, não posso vendê-los e mesmo que esteja morrendo de fome, não os venderia. A idosa fez uma pausa, respirando profundamente para controlar suas emoções. Não estou pedindo dinheiro para mim, meu filho, explicou, sua voz tremendo ligeiramente. Posso passar muitos dias sem comer e não me incomoda. A questão é que minha neta está na cama e já está sofrendo o suficiente para também passar fome. Preciso cuidar dela, ela precisa recuperar suas forças. Ela está fazendo o possível para se levantar novamente. A sinceridade e desespero em suas palavras tocaram o coração de Paolo, fazendo-o sentir um arrepio interior. Ele se lembrou dos tempos mais difíceis de sua vida. Também se lembrou de Dona Aurora, agora diante dele pedindo esmola. Paolo nasceu em uma família pobre, o que tornou sua infância extremamente difícil. Ele lembrava vividamente dos dias sombrios e noites ainda mais escuras. Seu pai, depois de perder o emprego, chegava em casa bêbado quase todas as noites, descarregando sua raiva nele e na mãe. Sua voz rouca e cheia de ressentimento ecoava pela pequena casa enquanto ele lançava ameaças e xingamentos. Ele ameaçava bater neles se não deixassem a casa, incapaz de suportar o fardo de sustentar sua família. Uma noite, após uma confrontação particularmente violenta, a mãe de Paolo, tremendo de medo e desespero, tomou sua mãozinha e saiu sem rumo. A ameaça de seu marido era real e palpável, e ela sabia que ficar sozinha só pioraria as coisas. Eles vagaram pelas ruas desertas, procurando algum refúgio. Finalmente, exaustos e sem opções, passaram a noite em um banco do parque, sob o céu estrelado. A mãe, com lágrimas nos olhos e uma determinação firme, deu ao menino uma maçã que tinha pegado de uma árvore próxima, tentando ao menos oferecer um pouco de conforto e alimento. Sem um destino claro, a mãe de Paolo decidiu buscar ajuda em uma amiga próxima, com a esperança de que o tempo acalmasse seu esposo. Com o coração cheio de esperança e desespero, eles foram à casa da amiga. No entanto, ao chegarem lá, a esperança se transformou em um horror ainda maior. Encontraram seu esposo na cama com sua melhor amiga, uma traição tão profunda que a deixou devastada e sem palavras. A cena era uma cruel confirmação da falta de apoio e da traição que a cercava. A traição foi devastadora, quebrando os últimos fios de esperança que sustentavam a mãe de Paolo. Ela se viu sem esperança e apoio, sentindo-se completamente abandonada e traída por aqueles em quem confiava. Com seu filho ao seu lado, ela percebeu que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas também por Paolo. Foi então que, por acaso, encontraram Dona Aurora. A idosa era uma figura pequena, mas de presença imponente, conhecida no bairro por sua bondade e generosidade. Sem hesitar, Dona Aurora forneceu comida e abrigo para a mãe e o filho famintos, acolhendo-os em sua pequena casa de 2 quartos. A casa de Dona Aurora, embora modesta,
estava sempre aberta para aqueles que precisavam de ajuda. Suas paredes estavam decoradas com fotografias antigas e lembranças de uma vida dedicada a ajudar os outros. Dona Aurora tinha sido amiga íntima da mãe de Paolo por muitos anos. Elas compartilhavam uma história de lutas comuns e uma conexão que ia além da simples amizade. Tinham crescido juntas no mesmo bairro e se apoiado mutuamente nos momentos difíceis. O relacionamento entre elas era quase como o de família, e Dona Aurora se tornou uma figura materna para a mãe de Paolo. Foi Dona Aurora quem ajudou a mãe de Paolo a encontrar trabalho, recomendando-a para várias casas que precisavam de uma trabalhadora doméstica. Graças à sua rede de contatos e sua boa reputação no bairro, a mãe de Paolo conseguiu um emprego estável. Com sua ajuda, ela conseguiu seguir em frente, reconstruindo sua vida com esforço e dedicação. Nesse ambiente de apoio e carinho, a mãe de Paolo conheceu um homem maravilhoso que mais tarde se tornou o padrasto de Paolo. Este homem, gentil e trabalhador, tratou Paolo como se fosse seu próprio filho, proporcionando-lhe o amor e a estabilidade de que tanto precisava. A presença de Dona Aurora foi crucial neste novo começo, e sua casa se tornou um refúgio seguro durante os primeiros anos de recuperação. A comunicação com Dona Aurora foi cortada quando a mãe de Paolo recebeu um apartamento próprio e se mudou para lá. A nova vida, com seus desafios e responsabilidades, os havia distanciado, mas as memórias de sua generosidade e apoio nunca desapareceram. E agora, ali estava Dona Aurora, na frente de Paolo, pedindo dinheiro para o pão. Paolo, ao olhá-la, percebeu o quanto devia a essa mulher. A idosa que havia sido um salva-vidas para sua família agora precisava de ajuda, e ele entendeu que devia muito mais do que algumas moedas. Foi ela quem, em um momento de desespero, não deixou que ele e sua mãe morressem de fome. A gratidão e o respeito encheram seu coração enquanto ele refletia sobre a dívida impagável que tinha com Dona Aurora. Dona Aurora perguntou Paolo, ansioso para confirmar sua suspeita. Houve momentos em que ele não conseguia tirar os olhos dos brincos da mulher, as pequenas pedras que haviam capturado sua atenção desde o início. Ele se lembrava claramente de como ela havia contado a história daqueles brincos. Seu marido os havia feito à mão e os tinha dado a ela, um tesouro em tempos difíceis. Esse relato havia sido gravado em sua memória desde que ele era criança em sua distante infância, e agora ele os via novamente, como um vestígio do passado que ressurgiu inesperadamente. Nos conhecemos, surpreendeu-se a mulher, seus olhos mostrando uma mistura de confusão e curiosidade. Conhecer não é a palavra certa, corrigiu Paolo com suavidade, mas firmeza. Você se lembra de como há muitos anos acolheu em sua casa uma mulher com um menino pequeno? Esse menino sou eu. Era eu, respondeu Paolo, suas palavras carregadas de emoção e gratidão contida. Dona Aurora suspirou profundamente e levou as mãos ao rosto, seus dedos trêmulos cobrindo a boca aberta de espanto. Ela balançou a cabeça, incrédula, como se não pudesse acreditar que uma coisa dessas fosse possível. Não pode ser, murmurou, com a voz embargada. Seus olhos se encheram de lágrimas ao recordar aqueles tempos difíceis. Depois de tantos anos, ver novamente o mesmo garoto que ajudou a cuidar da minha neta. Naquela época, ela era apenas um recém-nascido, porque minha filha, sua mãe, morreu durante o parto, disse, sua voz trêmula ao reviver essas dolorosas lembranças. Paolo sentiu uma onda de compaixão e tristeza ao ouvir as palavras de Dona Aurora. Ele se lembrava claramente do pequeno bebê que costumava embalar nos braços enquanto Dona Aurora realizava suas tarefas diárias. A imagem da mulher jovem e vigorosa que ele conheceu, agora substituída pela figura frágil e envelhecida diante dele, o comoveu profundamente.
Você nos salvou, disse Paolo, sua voz cheia de gratidão. Você nos deu um lar quando não tínhamos nada. Não sei como agradecer por tudo que fez por nós. Dona Aurora sorriu ternamente para ele, seus olhos ainda brilhando com as lágrimas. Vê-lo aqui, tão bem e bem-sucedido, é gratidão suficiente, respondeu com um tom doce. Saber que minha ajuda teve um impacto tão positivo em sua vida é tudo o que eu poderia desejar. Os repórteres já estavam rodeando Paolo, lançando perguntas insistentes, tentando capturar sua atenção e obter alguma declaração exclusiva. No entanto, naquele momento, Paolo não estava disposto a atendê-los. Sua mente estava cheia de lembranças de Dona Aurora, a quem ele havia conhecido uma vez em circunstâncias especiais. A ajuda inestimável que ela lhe havia dado e suas palavras de encorajamento eram uma presença constante em sua memória. Um dia você alcançará grandes alturas, rapaz. Você será grande e famoso, e talvez também ajude aqueles que precisam, costumava dizer Dona Aurora, sempre com um sorriso caloroso e um olhar sábio. Agora, Paolo tinha a oportunidade de retribuir bondade por bondade, mas a idosa havia desaparecido na multidão de maneira completamente imperceptível. Para a surpresa de Paolo, que já estava sendo assediado pelos repórteres, o desaparecimento de Dona Aurora deixou nele uma sensação de perda e urgência. Apesar de querer buscá-la desesperadamente, era impossível. Dona Aurora parecia ter se evaporado no ar, como um espectro benevolente que apenas ele tinha visto. Paolo ficou irritado com a multidão que o distraiu de uma conversa tão importante e recusou-se veementemente a dar entrevistas. Em vez disso, ofereceu aos repórteres a oportunidade de fazer perguntas à equipe da agência, enquanto ele se retirava com pressa. Ele foi direto para o escritório principal, seu refúgio temporário do caos lá fora, e ligou imediatamente para sua mãe para contar sobre o encontro inesperado. Claro, sua mãe também se lembrava de Dona Aurora, e juntos compartilharam lembranças da mulher cuja bondade deixará uma marca indelével em suas vidas. Meu filho, você deve encontrá-la e ajudá-la sem falta. Sem a ajuda dela, poderíamos estar vivendo embaixo de uma ponte, se é que teríamos sobrevivido, o que já seria um milagre. Deus te deu essa oportunidade para que possamos agradecer por sua bondade. Paolo compartilhava esse sentimento e começou a procurar a mulher. Sua mãe lhe forneceu o endereço exato do local onde Dona Aurora havia recebido um apartamento. Paolo lamentava profundamente não tê-la visitado o suficiente no início e, com o tempo, parou completamente. Embora o lógico fosse ter permanecido por perto e oferecido apoio, já que Dona Aurora se tornará praticamente parte de sua família. Por vários dias, Paolo se sentia indeciso. A equipe que ele contratara conseguiu obter informações sobre o apartamento de Dona Aurora. Descobriram que ela o tinha vendido e ninguém sabia para onde ela havia se mudado. Eles tentaram rastreá-la usando seu sobrenome, mas o processo avançava lentamente. Paolo ficou obcecado com a ideia de encontrar aquela mulher e ajudar sua neta a se recuperar. Ele se lembrou do pequeno bebê que o olhava com seus grandes olhos e depois começava a choramingar. Naquela época, o choro de bebês costumava incomodar Paolo, mas aquele choro ficou gravado em seu coração como uma lembrança agradável. Paolo viajava frequentemente para sua nova filial, na esperança de encontrar Dona Aurora, mas seus esforços eram em vão. Ele não entendia por que ela havia ido embora sem aviso prévio ou aceitado sua ajuda. Às vezes, ele até pensava que seu encontro com ela havia sido apenas uma ilusão criada por sua imaginação. No entanto, algumas semanas depois, ele recebeu uma ligação informando que tinham conseguido localizar Dona Aurora e que ela morava em uma vila de casas de veraneio,
não muito longe de onde ele a encontrara pela última vez. Dona Aurora vivia na pobreza, em uma casa com goteiras no telhado, o que causou um profundo pesar a Paolo. Ele decidiu adiar todos os seus assuntos e se dirigiu ao endereço fornecido. Tinha medo de que Dona Aurora não quisesse aceitar sua ajuda por causa do que havia acontecido naquele dia em que ela desaparecera. No entanto, ao chegar ao pátio, a idosa saiu para a varanda e ficou sem fôlego ao ver Paolo. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar. Não pensei, filho, que você decidiria me procurar, que viria, disse Dona Aurora com voz trêmula, cheia de emoção e surpresa. Me perdoe, não tenho mais nada para te oferecer. Nem folhas de chá, todas acabaram. Com o dinheiro que você me deu, comprei farinha, fermento e cereais para fazer panquecas e pelo menos comer algo com o mingau de todos os dias. Também comprei remédios para Sandra. Coitada, ela tem ficado muito fraca ultimamente. Tenta se levantar, mas consegue com um esforço tremendo, ou melhor, nem consegue de jeito nenhum. Paolo sentiu um aperto na garganta ao ouvir as palavras de Dona Aurora e perguntou com preocupação: por que você foi embora então? Eu queria te ajudar. Não sei, filho, admitiu Dona Aurora honestamente, dando de ombros resignadamente. Estou acostumada a cuidar de tudo sozinha. Nunca ninguém se ofereceu para ajudar. Me arrependo de ter ido embora, me assustei, acrescentou, sua voz se quebrando com a sinceridade de suas palavras. Paolo assentiu, querendo mostrar que não estava ali para culpá-la ou fazê-la se sentir culpada, mas sim para apoiá-la e oferecer sua ajuda. Dona Aurora, me diga o que aconteceu com Sandra, porque ela não se levanta da cama, insistiu Paolo, sua voz carregada de preocupação. A idosa olhou com os lábios franzidos e os olhos cheios de lágrimas, seu queixo começou a tremer visivelmente. Ela se sentou na varanda, derrotada, e pôs a cabeça entre as mãos, como se o peso de suas preocupações fosse grande demais para suportar. Vou te contar, filho, embora saiba que a justiça neste mundo é escassa e difícil de alcançar. Mesmo que eu tenha tentado logo após sair dos tribunais, a polícia não conseguiu que me dessem uma indenização, disse Dona Aurora ao recordar os eventos trágicos que ocorreram em sua vida há 5 anos. Sua voz tremia enquanto as lembranças voltavam, cada detalhe tão vívido como se tivesse acontecido ontem. Sandra voltava para casa como de costume, conseguindo sair do trabalho algumas horas antes porque era o aniversário da sua avó Aurora. Em uma tarde quente de setembro, as ruas estavam cheias de pessoas aproveitando o bom clima. Um policial do distrito local, Martim, a seguia de perto. Ele tinha mostrado sinais de interesse por ela por muito tempo, mas ela não sentia nenhuma simpatia por ele. Martim era casado, e Sandra não queria se envolver em destruir a família de ninguém. Naquele dia, Martim estava bêbado e decidiu seguir Sandra, ignorando suas protestos e limites. Começou a insistir para que ela prestasse atenção nele, prometendo uma vida cheia de conforto e garantindo que com ele ela estaria protegida 100%. O que Martim não entendia era que Sandra só precisava de um defensor capaz de protegê-la de um policial do distrito local, alguém que respeitasse seus desejos e sua independência. Ele estava fora de si, insistindo e assediando-a. Sandra tentou argumentar com ele, mas ele não ouvia. A situação se tornou aterrorizante rapidamente e continuou Dona Aurora, seus olhos cheios de lágrimas. Sandra tentou escapar, mas Martim a alcançou e a agrediu. As pessoas na rua não intervieram, algumas nem perceberam o que estava acontecendo. Quando finalmente veio ajuda, já era tarde demais. Sandra ficou com sequelas físicas e emocionais que ainda a afetam. Paolo ouvia em silêncio,
sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O que aconteceu depois? Não houve justiça? Perguntou, com a esperança de que algo positivo tivesse surgido da situação. Eu denunciei imediatamente, mas Martim tinha amigos na polícia e tudo foi tratado de forma muito superficial. Embora ele tenha sido suspenso, nunca enfrentou acusações sérias. Tentei buscar uma indenização para cobrir os custos médicos de Sandra, mas foi em vão. A justiça é evasiva para os pobres, respondeu Dona Aurora, sua voz cheia de amargura e dor. Naquele momento, estávamos dispostas a aceitar qualquer dinheiro que aparecesse, já que Sandra precisava de uma operação urgente e cara na coluna, relatou Dona Aurora. Então tivemos que vender a única propriedade que tínhamos. Desesperada, Dona Aurora teve uma ideia. Voltou do hospital e percebeu que precisava encontrar uma solução rápida para obter o dinheiro necessário. Ela se lembrou de uma pequena casa de campo que um vizinho havia oferecido a um preço acessível. Sem pensar muito, Dona Aurora contatou o vizinho e foi inspecionar a casa. Ao entrar na casa de campo, seu primeiro impulso foi fugir devido às condições lamentáveis do lugar. No entanto, pensando na sua neta, decidiu seguir em frente e assinou o acordo. Vendeu seu apartamento, adquiriu a casa de campo e usou os fundos restantes para a operação de Sandra, que, segundo os médicos, foi um sucesso. Apesar de a operação parecer ter sido bem-sucedida, a saúde de Sandra não melhorou significativamente. Depois de consultar outro médico, este concluiu, após vários exames, que a operação não tinha sido bem-sucedida e que os médicos anteriores tinham tentado encobrir seus erros. Os médicos negaram tudo e mostraram-se relutantes em realizar uma segunda operação gratuitamente. Assim, Dona Aurora e sua neta ficaram sozinhas na casa, que a cada ano mostrava mais sinais de deterioração. Sandra recebeu uma pensão por invalidez, mas o valor era insuficiente para cobrir todas as suas necessidades. Com as pensões delas, mal chegavam para os medicamentos, restando muito pouco para comprar alimentos. Isso levou Dona Aurora a recorrer à mendicância. Apesar da humilhação que sentia ao pedir ajuda dessa forma, não tinha outra opção pelo bem-estar de sua neta. Juntas neste mundo, a situação de Sandra piorava, já que seus esforços para se levantar eram dolorosos e frustrantes. Sandra chorava de impotência, esforçando-se para se levantar apesar do dano que isso poderia causar à sua coluna enfraquecida, relatou Dona Aurora com um suspiro profundo. Paolo ouvia em silêncio a história de Dona Aurora. Seus punhos cerrados denotavam a raiva que sentia e o desejo de fazer justiça aos responsáveis. Decidiu que lutaria para alcançar essa justiça, mesmo que isso levasse anos. Não se preocupe, Dona Aurora, agora pode contar comigo, e eu a ajudarei. Você nos ajudou, e é minha vez de retribuir bondade por bondade, afirmou Paolo. Obrigada, filho. Estarei agradecida até o dia da minha morte. Embora meu tempo já seja curto. Já vivi toda uma vida, e agora tenho medo de ter que deixar Sandra. Ela ficará sozinha. Se algo me dói, não importa, só me preocupo com minha menina, expressou Dona Aurora, com lágrimas nos olhos e uma voz cheia de preocupação e amor por sua neta. Paolo entrou na casa para conhecer Sandra. No início, ela evitou olhar nos olhos dele por um tempo considerável, e quando finalmente o fez, sua mente recuou no tempo. Observou Paolo com os mesmos grandes olhos verdes de antes, mas agora estava deitada na cama, quase sem mobilidade. Enquanto isso, Dona Aurora contou a história desde o início, como conheceu Paolo e sua mãe, e como o viu novamente alguns dias atrás. Sandra doeu profundamente saber que sua avó tinha que mendigar. Com lágrimas nos olhos,
Prometeu a si mesma que um dia se levantaria e garantiria que sua querida avó não precisasse mais depender da caridade de ninguém. Inspirado pela situação, ao chegar em casa, Paolo correu para ligar para todas as pessoas que conhecia, buscando apoio para o caso de Sandra e para garantir que o agressor, que ainda desfrutava de liberdade, enfrentasse a justiça. Paolo sentia um profundo repúdio por indivíduos como Martim e ansiava fervorosamente pela prevalência da justiça. Além disso, ele contatou um amigo cirurgião para obter todas as informações necessárias para realizar uma segunda operação em Sandra. No dia seguinte, a jovem foi internada no hospital, onde se prepararam para a cirurgia. Dona Aurora não parava de expressar sua gratidão a Paolo, entre lágrimas, garantindo que sem ele não teriam conseguido seguir em frente. Paolo respondeu com um sorriso tranquilizador. Dona Aurora, é o mínimo que posso fazer depois de tudo o que você fez por mim. Agora é minha vez de retribuir a bondade e garantir que você e Sandra tenham a vida que merecem, disse com determinação, comprometendo-se a apoiar a família em tudo o que fosse necessário. Os responsáveis pela primeira operação sentiram-se pressionados desde o início da investigação. Os advogados de Paolo apresentaram uma declaração ao tribunal, enquanto o médico-chefe do hospital iniciou uma investigação interna para identificar e punir o culpado. Os advogados de Paolo insistiram que todos mereciam enfrentar as consequências apropriadas. Martim foi encurralado em um beco escuro, oprimido pelo medo de enfrentar as consequências de suas ações contra a jovem. A pressão o levou a confessar sinceramente à polícia, perdendo rapidamente todo o seu poder. Foi transferido para uma colônia, onde aqueles que ele uma vez prendeu ou incriminou se regozijaram ao vê-lo. Nos próximos 5 anos, pelo menos, os luxos da vida ficaram fora de seu alcance. Enquanto isso, Paolo adquiriu uma nova e acolhedora residência para Dona Aurora. Ela não conseguia conter as lágrimas, mas Paolo tentava convencê-la de que tudo isso era devido aos seus próprios méritos. Ele lembrou a ela que sem sua colaboração, poderia ter enfrentado uma condenação em uma colônia por roubo, em vez de desfrutar de uma posição destacada como líder empresarial. A mãe de Paolo se juntou à causa, ajudando a idosa a se mudar para a nova residência enquanto sua neta estava no hospital. A operação de Sandra foi um sucesso, e pela primeira vez em anos, a jovem recuperou a sensibilidade normal em seus membros. Ela seguiu todas as recomendações médicas, e para facilitar seus primeiros movimentos, Paolo comprou uma cadeira de rodas para ela. Sandra agradeceu profundamente a Paolo por sua constante ajuda e apoio. Após 1 ano, Sandra começou a andar por conta própria com segurança, gradualmente dispensando a cadeira de rodas. Paolo se tornou um visitante regular na casa de Dona Aurora, sem perceber que seus sentimentos por Sandra eram mais profundos que amizade. Ele percebeu que gostava muito dela e, reunindo coragem, a convidou para sair. Sandra aceitou com prazer, apreciando a bondade e o enorme coração de Paolo. Ele era o tipo de homem com quem ela sempre sonhara e por quem esperara por muitos anos. O tempo passou, e a vida de Sandra melhorou consideravelmente graças à ajuda de Paolo. A jovem recuperou sua independência e superou os desafios físicos que enfrentava. Com o apoio contínuo de Dona Aurora, Sandra e Paolo construíram um relacionamento sólido e cheio de amor. Paolo continuava prosperando com sua agência imobiliária, mas agora sua maior riqueza não era material, mas a felicidade que encontrou ao lado de Sandra. Um dia, Paolo surpreendeu Sandra levando-a a uma nova propriedade que havia comprado. Era uma casa encantadora cercada por um belo jardim. Paolo disse a ela que era um presente para ambos, um lugar onde poderiam construir seu futuro juntos. Sandra, com lágrimas de felicidade nos olhos,
Abraçou Paolo agradecida por tudo o que ele havia feito por ela e sua avó. A história de Sandra, Dona Aurora e Paolo se tornou um exemplo de como a bondade e o apoio mútuo podem transformar vidas. Juntos, enfrentaram adversidades e construíram um lar cheio de amor e esperança. A família que formaram não apenas lhes proporcionou satisfação pessoal, mas também inspirou todos aqueles que conheceram sua história. A generosidade e a compaixão de Paolo fizeram uma diferença significativa na vida de Sandra e Dona Aurora, demonstrando que, às vezes, um pequeno ato de bondade pode desencadear uma mudança extraordinária.